Agora, vamos finalmente entrar em função. Já falei de todas as formas de números reais que vai ser importante para o nosso curso. Então, agora vamos fazer função. Então, é 0,6, né? Função. Certo? Bem. Bem, é o seguinte. Até agora, nós vimos um número real, né? Dado um conjunto real, e a gente estava vendo como a gente olha para esse conjunto, tá? E vê o número dele. De que formas nós podemos ver? Né? Nós temos infinitas formas dentro das possibilidades que nós acabamos de ver. Certo? Então, agora, a temática é outra. Certo? Nós vamos começar a ver relação entre dois ou mais conjuntos. Certo? Não é mais simplesmente o número, mas a gente está vendo o conjunto como todo. Certo? Então, para existir função, tem que existir dois conjuntos. Certo? É como se a gente estivesse falando, ó, tem pessoas. Então, a primeira parte, tem pessoas. Todo mundo é pessoa. Então, como é que uma pessoa interage com a outra? Beleza. Agora, dessas infinidades, você vai separar as pessoas em grupos. E você vai separar, pelo menos em dois grupos. Vamos colocar Ocidente e Oriente. Vamos dizer assim. Então, a gente vai querer ver algumas relações. Que relações a gente quer ver? Gosto de música, gosto de comida, gosto pela literatura, gosto de qualquer coisa. Então, você vai relacionar as coisas daqui com as coisas de lá e ver o que acontece. Então, que função é a mesma coisa? Dado dois conjuntos não vazios, tá? Então, um conjunto é uma reunião de números, né? Você vai ter esses dois conjuntos, que normalmente é chamado de conjunto A, conjunto B. Toda vez que a gente representa número real, a gente representa por letra minúscula. Não importa de qual alfabeto. Se o alfabeto não tiver letra maiúscula ou minúscula, a gente geralmente não representa por ele. Mas pode representar. Tá? Você tem que mudar uma outra coisa. Então, aqui, ó, todo o conjunto é representado por letra maiúscula. Tá? Elementos dele, você é representado por letra minúscula. E letra minúscula? Do alfabeto latino, né? Alfabeto brasileiro ou inglês. Mesma coisa. Certo? É representado por ele. Então, esse conjunto A é chamado conjunto de partida. Partida. Certo? E o B, conjunto de chegada. Bem, se parte alguma coisa e chega alguma coisa, que coisa é essa? Certo? Então, aqui dentro, nós temos infinitos números. Certo? Por mais que o conjunto seja só um segmento de reta, entre um ponto e outro tem infinitos pontos. Certo? Então, ó, tem um outro nome também que eles dão para isso aqui que eu já vou falar, que é o domínio da função. Tá? E tem um outro nome que dão para cá,
chamado contradomínio. Então, o que a função vai fazer? Você vai pegar um ponto do conjunto A e vai ver se ele tem uma relação com algum outro conjunto B. Certo? Você tem outro ponto, tem outra coisa. Certo? Essa passagem aqui, a gente representa por cada linha dessa aqui é representada por F. F vai dar a lei de correspondência de um conjunto para outro. Já vai ficar claro. Ó, os pontos que saem daqui, os pontos daqui que você está pegando, é chamado domínio, né? Domínio da função. O conjunto de chegada é contradomínio. Esse eu tenho um domínio, eu tenho uma coisa contra, que tá, tipo, você pode colocar, não é que ele está contra no sentido de brigar com o número, coisa do tipo. É simplesmente que ele está contra ele, no sentido de estar na frente. Não é bem na frente, porque isso aí é uma coisa abstrata, mas contra, que não é ele. Assim como você fala tese e antitese. Certo? Então, tudo que você faz numa tese, alguém pode ir lá e fazer o que ele vai chamar de tese para ele, só que para você é uma antitese. Então, a relação a gente vai ver mais tarde, de o que é domínio contra domínio, vai ser em relação de qual conjunto você está usando. Qual conjunto você está vendo. Mas, assim, a regra é essa. Do domínio, sempre vão partir as setas para a pessoa que está fazendo. Essa é a convenção natural. Então, tudo que sai daqui é domínio. Percebam, apesar de aqui ter infinitos pontos, não quer dizer que todos os pontos que estão aqui vão ter uma correspondência aqui. Pode ter ponto que não tenha correspondência. Certo? Correspondência no sentido de que os números, não vai sobrar nenhum número aqui dentro. Pode sobrar ou pode não sobrar. Isso daí é relativo. Tá? Só que, vamos imaginar que sobra algumas coisas, mas isso serve até para que não sobra. Por exemplo, a gente fez 3 relações, você vive essa parte aqui. Né? Então, aonde está esse conjuntinho aqui, esses 3 pontinhos? Vou até botar de verde. Certo? Essa coisa é chamada de imagem. Certo? Essa coisa é chamada de imagem. Tranquilo? Então, nós temos o domínio, ou conjunto de partida. Nós temos o conjunto de chegada, ou contradomínio, e nós temos a imagem. Perceba, o domínio pode ser ou não igual ao contradomínio ou ao conjunto de chegada. Okay? Eu não vou entrar em tantos detalhes da parte de função, a gente vai querer fazer mais as coisas operacionais, a ênfase. Tá? Vou dar um exemplo. Vou colocar já aqui. Só uma coisa. Vocês podem representar essas coisas da seguinte forma. Geralmente, eles colocam o conjunto de domínio X maiúsculo. E o conjunto de chegada ou imagem, né, Y maiúsculo, ele vem depois do X. Então, você pode dizer o seguinte, ó. O conjunto Y se relaciona, o conjunto X se relaciona com o conjunto Y, por uma determinada lei. Qual é essa lei? Como é que pode ser essa lei? Pode ser uma afirmação, pode ser uma operação matemática, certo?
pode ser o que você quiser. Só que o que a gente vai usar aqui são relações matemáticas entre os números. O que a gente está querendo ver aqui é coisa matemática. Tá? Por exemplo, quando você vai relacionar dois grupos e quer saber o gosto musical não é um número. Certo? Mas você pode representar isso por número? Pode. Na verdade, você pode representar qualquer coisa por número, desde que você saiba representar. O que a gente não consegue representar não é porque não tem representação numérica, é porque a gente ainda não descobriu como. Então, a limitação é nossa e não da matemática. Entende? Se a gente não conhece uma palavra do português, o problema não é o português. O problema é a gente que não sabe. Tá? Então, essa relação pode ser de várias formas. A forma mais comum é relacionar os elementos. Aí eles colocam assim: o elemento ou a imagem de uma função, né, ela vai se relacionar com o elemento do conjunto X, dentro da letra minúscula e da letra maiúscula, através de uma lei F, uma lei específica. Só estou colocando F, não tem nada de especial na letra F. Só está sendo usado o F aqui porque a palavra função começa com F. Você não precisa fazer essa representação. Poderia colocar G, poderia colocar K, H, qualquer letra que você quiser. Se é uma árvore, não importa. O que é o padrão é esse. Elemento do conjunto da imagem se relaciona com o elemento do domínio através de uma lei específica. Certo? Então, com isso, a gente chega na nossa primeira função. Bora ver se vocês vão conseguir adivinhar ou não. Imagina só. Me dê aí 5 números para representar o conjunto X. Qualquer número. Dois, 4, 27, 5 e 3. Beleza. Agora, vou dizer o seguinte: quando você pega o 2, o 4, o 3, o 5, o 27 aqui e vai fazer as setinhas, você vai encontrar sempre esse valor aqui. 7, 7, 7. Como é que eu faço isso em gráfico? De função. Então, tem 2, tem 4, 27, 5 e 3. E aqui tem o 7. Como é que vai ser isso? Dessa forma. Todos indo para lá. Todos convergindo para um ponto. Certo? Ok? Como é 2 conjuntos, a gente já consegue representar por plano cartesiano. A gente já viu trigonometria? Plano cartesiano. Então, você tem aqui os números. 3, até 27. Certo? E você tem em y o valor 7. O que é fazer o gráfico da função? É você pegar o pontinho que você pegou aqui no domínio, levantar até a altura do ponto e fazer a projeção. Você vai e faz a mesma coisa.
você fizer de todos os pontos, esses pontos são infinitos, tá? Então, o que é que você vai ter? Uma reta lá, que os pontos vão estar um junto do outro, junto do outro, e você vai ver como uma reta só, como uma coisa contínua. Certo? Ou seja, qual é a primeira função? Função muda alguma coisa? Não. Como não muda, é constante. Essa é a pior função que tem. Porque geralmente você quer ver diferença. Se tudo fosse igual, não precisaria das outras funções. Certo? Então você tem uma função constante. Esse é o gráfico da função constante. Ó, você percebe que isso são várias formas de representar a mesma coisa. Qual é a forma mais compacta de fazer isso? Você escrever o elemento do y é igual a 7. Para esse caso específico. Ok? Ou seja, y vai ser 7 independente do x. Tanto é que o x nem aparece no lado direito. Ou seja, ele é extremamente insignificante para essa função. Porque não importa. É isso, é isso, é isso. Certo? Então é a última. Essa é a última forma compacta. Como é que a gente faz de uma forma geral? Você pode escrever y ou f de x, tanto faz, igual a A. Esse A é um número real. Não interessa se você quer colocar log de B na base dele. É um número. Raiz quadrada de A é um número. A elevado a N, A elevado a N é um número. Especifico N, 10. É um número específico. Então, é um número. Cosseno de alfa é um número. Especifico o alfa. 30. Então, é raiz de 3 sobre 2. Certo? Tranquilo? Beleza. Ó, o que eu estou fazendo aqui é o que eu chamo de função elementar. Tá? Quando eu falar em função elementar, significa que ela é a forma mais fácil da função. Okay? Isso que eu quero dizer com elementar. Ou seja, antes dela não tem mais nada. Aquela lá é a mais enxuta possível. Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer bastante coisas com essas funções. Na verdade, aqui nós vamos ver só função elementar, né? Constante, polinômio, exponencial, logaritmo, trigonométrica. Se você quiser separar trigonométrica em seno, cosseno, que eu vou fazer aqui, então serão 6 funções. Dessas 6, a gente vai misturar e vai criar todas as outras funções. Nos livros de cálculo, geralmente tem função hiperbólica. Tá? Mas função hiperbólica é só uma soma, uma subtração de funções exponenciais. Então, no fundo, se você entender função exponencial, você não vai ter problema com função hiperbólica. Tanto é que eu nem cobro ela aqui. Tá? Você vai ter, se você entender que daqui, você vai ter toda a ferramenta para entender qualquer coisa relacionada ao cálculo. Tá bom? Bem, vou apagar aqui. Agora a segunda função.
essa função é uma geralzona, tá? Eu vou colocar a primeira aqui. Né? Depois a gente vai ver, eu já vou dizer o nome. Quando eu terminar tudo, eu vou colocar o nome. Ah, eu posso até botar o nome, né? Função de polinômio. Ou função polinomial. Já vimos binônimo, né? Binônimo era binômio. Ó. Nômios. Poli significa vários, né? Mais de um. Então, mais de dois. Várias coisas. Porque tem bi, tri, tetra, né? Por aí vai. Então, tem essa primeira função. Bora fazer a relação dela. Vou pegar 5 números, tá? Eu vou colocar x minúsculo, e y minúsculo. Certo? Ok? Domínio, imagem. Ok? Vou dizer, vou escolher os números aqui fácil. Menos um, eu vi que vocês gostam de número grande. Eu gosto de número pequeno. Que é o que importa a ideia. Então, você vai no seguinte. Você percebe que quando você está em menos 2, a correspondência que você vai ter no outro conjunto é exatamente menos 2. Certo? Aí você troca o número. Você coloca o número menos 1. A correspondência novamente é 1. Você coloca 0. E a correspondência é 0. Preste atenção. Quando você estiver fazendo função, geralmente você, quando está fazendo alguma pesquisa, algum trabalho, você não sabe que função vai dar. Quem é que vai te dizer qual função vai dar? São os dados que você tem. Tá? Da onde você parte. Tá? E aí, a conclusão que você quer. Você vai ter que saber fazer sua equação. Você vai ter que saber o que você busca. Certo? Você quer ver nutrição das plantas. Então, quanto que uma planta cresce quando você coloca tanto quantidade de alimento para ela, na terra. Aí você pode fazer isso, o crescimento dela com a quantidade de adubo que você está fazendo. Isso aí é uma coisa. Então, o que você está relacionando? A altura da planta com a alimentação dela, com o adubo. Certo? Aí, vai ver, cada planta tem a sua. Então, 1. Quando é 1, é 1. Quando é 2, é 2. Certo? Bem, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um elemento do domínio e está vendo a imagem dele. Então, o que a gente percebe é que neste caso específico, um elemento específico do domínio, a sua imagem é exatamente igual a ele. Então, é como se você estivesse olhando no espelho. Fala, tem um espelho aqui, sou eu. Vê outra pessoa diferente de mim. Sou eu. Então, é exatamente a pessoa. Tá lá. Certo? Como é que a gente escreve isso em matemática? Né? Então, sempre é o que você não sabe na esquerda, porque nós escrevemos da esquerda para a direita, certo? Então, se o elemento x, ou y, que é a imagem, se eu colocar o x, vai dar a mesma coisa, então,
para cada valor de x diferente, porque eu estou fazendo uma coisa geral, uma coisa que pode variar. Se fosse uma coisa constante, eu estaria colocando as primeiras letras do alfabeto. Mas como não é uma coisa constante, eu tenho que colocar dessa forma. X, porque eu não sei qual é. A única coisa que eu sei é que se você fizer desse jeito, você vai ter exatamente isso. Ó. Troca aqui. Ó. Quanto é Y? Quanto é X? Menos 2. Quanto é E? Menos 2. E assim sucessivamente. Troco 2. Então você monta exatamente a tabela que tem aqui. Certo? Então, você pode escrever assim, ou você pode escrever f de x igual a x. Certo? Tem algumas pessoas, você pode encontrar a gente fazendo assim. Bem, eu não gosto muito porque você percebe que esses sinais aqui de operação, essas coisas, né? Eles são binários. Aqui são 3 coisas relacionadas. Então você pegar esse ou esse. Mas eu vou entender. Quando você escreve assim, você está dando ênfase só à lei. Quando você escreve assim, você está falando, ó, a função, a lei, depende da variável x. Cadê a variável x? Aqui. Então, ela depende de x. Então, quando você coloca f de x, você está explicitando qual é a variável independente, ou o domínio da função. Certo? Aqui você não está explicitando isso. Você está preocupado com o valor de mostrar a imagem. Aqui significa a mesma coisa, f de x é imagem, porque a gente viu que y é igual a f de x que eu escrevi aqui. Não há problema nenhum nisso. Tá? Então, você escolhe. Eu, particularmente, vou escrever a maioria das vezes assim. Porque aqui eu só escrevo uma coisa, só faço 2 traços, né? 1, 2. Aqui eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu gasto mais tempo para fazer 6 do que para fazer 2. Tá? Então, você escolhe aí como vai fazer. Certo? Como é o gráfico dessa função? O gráfico dela vai ser uma reta, né, que vai passar bem no meio. Se aqui é 90 graus, ela vai passar no 45. Certo? Essa vai ficar. O que é que vai acontecer aqui? Quando nós tivermos nós vamos ter o correspondente aqui. Certo? Tranquilo? Então, esse é o gráfico. Primeira função elementar. Se você tivesse uma outra lei, certo? Que menos 2, x é menos 2, e o resultado de y é 2. Menos 1 é 1, de 0 é 0, de 1 é menos 1, de 2 é menos 2. Você está aí diante de uma função, né? Uma reta, só que ela calcula quem? Menos 2, 2. Ela calcula o oposto. Então, o gráfico, a representação dela seria y igual a menos x. Percebe? Fazer isso aqui, menos x, é a mesma coisa que você quiser explicitar dessa forma aqui. Ó.
Menos 1 vezes x. Menos 1 não é um número real? É. A primeira função que nós vimos não foi uma função que você escolhe um número real? Foi. Certo? A função constante. Então, como é essa função aqui? É simplesmente você pegar a função constante e multiplicar pela função, por essa função aqui. Certo? Perceba que o expoente dela é 1. Então, assim, a gente costuma chamar isso, né, de equação do primeiro grau, ou função do primeiro grau. Os matemáticos vão dizer que é função afim, porque tem umas diferenças. Mas assim, eu não vou cobrar terminologia aqui, deixa que você entenda. E eu vou te mostrar que é supérfluo você ficar falando essas coisas. Por exemplo, ficar particularizando vários tipos de funções que têm a mesma coisa. Porque o que muda nas coisas é simplesmente a sua perspectiva. Então, se é só a sua perspectiva que está mudando, no final, se você fizer uma transformação certa, você vai conseguir fazer chegar numa função elementar. Não importa qual função seja. Certo? Você transforma. Toda vez que a gente for fazer método de substituição, qualquer outra definição matemática sofisticada, a gente está querendo mapear uma coisa complexa numa coisa simples. Para resolver aonde é simples, e depois a gente joga para onde é complexo, que é o problema real. Tá? Então, assim, eu sei que esse vídeo é público, então alguém pode tirar assim, não, mas essa função não é essa. Eu estou mudando a perspectiva padrão de ver as coisas. Certo? Então, parece até que divulguem as aulas para outras pessoas, porque quanto mais pessoas criticam ou mais falam, melhor, mais se aprende no debate. Certo? Então, eu vou mostrar que aquelas outras coisas de função, papapá, vai dar no mesmo. Só que eu vou chamar essa função, vou tomar a liberdade de chamar aqui no meu curso, não é no livro de matemática, você vai ver lá vários tipos de função, módulo, função afim, função não sei o quê. Tá, eu vou chamar ela para ficar mais fácil, porque o que eu quero enfatizar aqui é o expoente do polinômio. Eu vou chamar de função do primeiro grau, tá bom? Então, função do primeiro grau. Mas isso aí não dá nome para função separada de equação. Não interessa, aqui vai ser esse nome. O filho é meu, bota o nome que eu quiser, tá bom? Eu quero mostrar uma coisa com isso. Eu vou até botar aqui para, sei lá, quem vai ver, se você perturbar aí, a gente perturbar, você tem que saber por que você está perturbando o outro. Certo? Então, o filho é meu, eu boto o nome que eu quiser. Beleza, essa é a função do primeiro grau. Certo? Na forma mais simples. Tá? Então, essas duas aqui é a forma. Dá para ver de verde? Quero destacar. Mais simples. Não, tá fraco. Fraco? Vou botar aqui. Vermelho, dá para ver? Bem? Como? Vermelho. Cor vermelha. Não deu pra distinguir que é vermelho, não. Mas dá pra ver. Então eu vou botar azul, já que é diferente. Tá? Então vamos lá. Forma mais simples. Essa daí. Certo? Anota aí. Ok? Essas coisas vão estar mais feitas. Eu espero que o meu livro de matemática esteja pronto lá para meados do ano que vem. O amigo meu está fazendo, que é o coautor, está me ajudando nas coisas, ele está fazendo os gráficos. Então é nessa pegada aí que está fazendo o trabalho.
Então, essa é a forma mais simples. Vocês já ouviram, ou vocês já viram, né? Isso aqui. Ou isso aqui. Certo? Já viram isso? Isso aqui é que os matemáticos gostam de chamar de função afim. Tá? Eu vou mostrar que esse negócio aqui nada mais é do que uma mudança de perspectiva do que é fundamental. Tá? É só lembrando, as pessoas que estão ouvindo, eu não sou matemático, eu sou físico. Tá? Então, eu penso em relações fundamentais na natureza, por transformações de simetria. Então, eu gosto de trabalhar muito com simetria, porque foi o que a física do século passado ensinou para a gente. Tá? A simetria é importante. Beleza. O gráfico dela, né, quando o valor de A é positivo, okay, é geralmente escrito assim, feito assim. Esse negócio pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, tá? Vou botar assim nas coisas gerais. Então, vocês sabem, desde o ensino, acho que do nono ano, que para definir uma reta, nós precisamos só de 2 pontos. Né? Geralmente, quando a gente vai fazer gráfico, apesar de ser infinito, você não tem infinitas medidas de alguma coisa, não dá para fazer. Então, você faz o que tem. Né? Então, você precisa de 2 pontos. Quais são os melhores pontos olhando para essa figura aí? Né? Olha, os melhores pontos é esse aqui e esse aqui. Certo? Quando você escreve esse ponto aqui, eu ainda não estou falando nada daqui. Tá? Quando você coloca esse ponto aí, qual é a coordenada dele? Qual é o x e o y? Vai ser x, a projeção dele é 0, certo? E o outro é um valor qualquer de y. Certo? Um valor de y. A gente já vai saber quem é esse y aí. E não vai demorar muito. Ok? Já vai ver. Professor, só pode me explicar por que a projeção é 0 de x? Ok? Não, porque ele não está em cima do eixo y. Os Sim. eixos não se tocam aqui no ponto 0. Então a projeção já vai para baixo do x. Eu estou vendo o x. Ah, entendi. Quanto é do x? 0. Certo? Esse é o primeiro ponto. Ok? Só por isso. Aqui, ele está sobre o eixo x. Então, eu tenho o valor de x. Qual é o valor do y? Qual é a projeção do y? 0. Não é fácil, ó. Em um ponto, x é 0 e y não. No outro ponto, o x não é 0 e o y é. Você facilita muito a sua conta. Certo? Aí, olha só. Vamos ver quanto vale este ponto aqui. Porque, a princípio, eu escrevi aqui, só falei assim, olha, tem esses pontos aí. Poderia ser um valor fixo aqui, 2, 3, 10 mil, sei lá. E poderia ser menos 1, menos 2, meio, menos 20, não interessa. Só tem que ser negativo porque está escrito. Certo? Então, olha só. Para esse ponto aqui, né, para ordenado de um ponto, é sempre x e y. Escrevem assim. Certo? Para ordenado é um conjunto de pontos, mas é um conjunto de pontos onde a ordem importa. Então, o primeiro sempre é o domínio e o segundo é a imagem. Tá?
Então, vamos lá. Fazendo a analogia do ponto, aqui é meu x, aqui é meu y. Então, olha só. Não importa qual é a função, estou dizendo que A e B são livres. É arbitrário, qualquer um que você queira. Vamos lá. A, o que significa isso? Onde tiver x, eu vou colocar 0. Então, 0. Mais B. A vezes 0 é 0. Né? Então, isso vai dizer o quê? Que y vale quanto? B. Então, esse valorzinho aqui, quando se tratar dessa função, já vai ter uma pessoa específica. B. Certo? Esse é o primeiro caso, primeiro ponto. Segundo ponto. X, 0. Y, 0. Então, o que vai me dizer aqui? Onde tiver Y, tá? Ou melhor, onde for a imagem da função, a imagem da função é aqui, o domínio é aqui. Certo? Vai ser y 0 igual a x, e x é x, mais b. Resolvendo esse negócio aqui, passa o b para o outro lado, né? Você vai ter que x é menos b sobre a. Certo? E aí, esse x agora vai ter uma cara específica. Menos b sobre a. Certo? Por que é interessante fazer isso? Porque quando você tiver, você vai ter isso aqui, ó. Certo? Então você vai dizer, quanto vale esse ponto aqui? O ponto que ela toca o eixo Y. Então, você já vai olhar para cá e já vai saber, ó. 2. Por causa da analogia aqui, você está fazendo teste psicotécnico. Quando você... E qual é o x daqui? Menos 1. Porque é menos 2 dividido por 2. Dá menos 1. Então eu já sei o gráfico. Ó. O gráfico vai ser isso aqui. Menos 1 e 2. Sem fazer conta. Sem fazer conta. Certo? Como aqui, ó. Na verdade, você faz a conta que você tem que fazer a divisão, né? Desse por esse e multiplicar por 1. Mas assim, você olha para cá, já vê isso. Ó, o 2 é positivo. Então a função é desse jeito. Certo? A função ela é crescente. Certo? Tranquilo? Bem, você vê que isso daí é uma reta. Ok? Então, eles têm alguns nomes específicos para essas grandezas. Certo? AX mais B. Isso aqui vai ser coeficiente angular, certo? Coeficiente angular. E esse aqui, esse B, vai ser o coeficiente linear. Ok? Coeficiente linear. Então, o que é o coeficiente linear? É o ponto que a reta toca o eixo Y. Isso que você tem que saber. Quando alguém falar, é coeficiente linear, está querendo falar bonito, ele está dizendo que a reta toca o eixo Y aqui. Presta atenção isso que ele está dizendo. Ele está usando uma linguagem mais formal, né? E aqui é o coeficiente angular. Por que ele coloca o coeficiente angular?
Porque esse A é que vai dar a inclinação da reta, se ela vai estar assim, se ela vai estar assim, se ela vai estar assim. Entendeu? É isso que vai acontecer. Beleza. E tem esse cidadão aqui, que vai ser a chamada de raiz. Certo? Raiz da função. Aí você pergunta, o que é uma raiz de uma função? É o número do domínio, ou de x, se você está representando x ou y, que zera a imagem, ou que tem correspondência com y igual a zero. É a mesma coisa que você falou. Então, todas as funções têm raízes? Não. Função constante não tem raiz, por exemplo. A gente vai ver outra elementar que não tem. Exponencial. Tá? Não são todas que têm. Todas as raízes de funções, as funções que têm, todas as raízes são reais? Não necessariamente. Tá? Pode ser ou pode não ser. Ok? Então, raiz. O conceito de raiz serve para qualquer função. Agora vai depender, ela vai ter ou não. Né? Então é o seguinte. Definição de raiz é essa. Preste atenção que o x está representado por x porque é uma incógnita. Você não sabe qual é. A função pode ter uma, pode ter duas, pode ter 1000, pode ter infinitas raízes. Vai depender da função. A gente vai ver funções aqui que têm infinitas raízes. Você não consegue. Por exemplo. Tá? O que importa é, toda vez que alguém falar para você raiz de função, é você igualar a lei a zero. Certo? Ó, a lei igual a lei a zero. Tranquilo? Certo. Eu vou apagar e vou desenhar de novo isso aqui para o A positivo. Faça como exercício com o A negativo. Bote números, se está com dificuldade, e faça. Faça daquelas que deu o exemplo que eu construí. Né? Só que aí você acrescenta um outro número. Então, olha só. Vou apagar aqui, tá bom? Eu ainda estou falando de função de primeiro grau, tá? Do primeiro exemplo que eu coloquei, y é igual a x, qual é a raiz da função? Zero. Tanto é que a reta passa lá no ponto zero. Tá? Certo? Agora eu comecei da função constante e da função do primeiro grau. Certo? Então, vou colocar isso aqui. Porque são funções diferentes, eu estou colocando lei diferente, FG. Por que G? Porque vem depois do F. Tá? Não tem nada de especial com a letra G, tá? Só a ordem alfabética. Certo? O que é que acontece? O que é que nós temos? No começo. Essa era a função. Né? Vou colocar aqui, para não confundir. Essas são as funções que a gente está partindo. Essa de vermelha
cor vermelha, é essa aqui. Ela é exatamente isso. Certo? Vou fazer uma coisa com ela aqui. Vou pegar, vou chamar o y, vai ser f de x, e vou multiplicar por g de x. Perceba que quando eu estou multiplicando função, eu coloco esse asterisco aqui para mostrar que eu estou multiplicando função. Não é simplesmente um número. Tá? O efeito é o mesmo, mas eu gosto de diferenciar o que eu estou fazendo. Então, o que é que vai acontecer? A função f é a e a outra é x. Então, você vai ter ax. Essa é uma função. Estou botando y porque aqui está y. Essa função não é igual a essa. Ela é feita pelo produto de duas outras funções. Um número, como você quiser, 2, 5, sei lá, não interessa. Certo? Isso aqui. Eu não falei que o coeficiente angular está relacionado com a reta que vai fazer assim, 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 né? Vai mudar. Então, no caso que nós tínhamos era x, no outro era 2. Então, quando um é menos 2, o outro é menos 4. Quando é menos 1, né, é menos 2. Quando é 0 é 0, quando é 2 é 4, quando é 1 é 2. Foi o que nós vimos. O que acontece? O que aconteceu lá? Aconteceu isso aqui, ó. Em relação, eu estava com esse gráfico. Quando eu pego esse gráfico quando eu pego essa função e multiplico por um número, esse positivo, a função vai começar a empinar aqui, ó. Então, eu vou colocar, como eu não sei qual é o número que eu estou falando, eu vou colocar só um pouco diferente a inclinação. Então, eu não especifiquei, na verdade. Né? Então, isso aqui vai ser a reta. Então, essa aqui é aquela lá, eu vou botar assim. Fica pequeno. Vou deixar assim, dessa cor. Tá? Vermelha é essa. Beleza. A outra. Qual é a outra? O que eu vou fazer com essa? Quando eu estou representando no mesmo gráfico, no mesmo coisa, eu estou colocando a mesma coisa. Mas as funções não são iguais, só porque eu estou com referência ao eixo vertical. Tá? Eu vou pegar a função, fazer essa multiplicação e somar um outro número real. B. O que é que eu vou ter aqui? AX mais B. O que é que... quem é a função elementar para esse caso? É essa. É a função que está de azul. Ok? E o que foi que eu fiz com ela? Eu aumentei B. Aumentei B aonde? Isso aqui não é o conjunto Y? Aqui? Então, os valores que ela dava lá, de AX, eu aumentei B unidades. Então, o que acontece com essa função azul? Ela vai virar uma função, vou colocar de cor preta. Ela vai continuar desse jeito, certo? Só que ela vai aumentar 2. Então, quando a função, vamos dar B, quando o x é 0, a função aqui é 0, correto? Quando o x é 0, a função é 0, a raiz é 0. Só que agora eu estou colocando B, então ela vai subir B. Então ela vai ficar aqui, ó. Paralela a ela, só que deslocada. E olha que interessante, ó. Que ponto é esse? P, coeficiente linear. Que ponto é esse? Menos B sobre A. Tá vendo como é uma mudança de perspectiva?
Se o meu referencial está no zero, e eu fiz todo esse negócio aí, a raiz continua zero, né? Aqui a raiz continua zero, e aqui nesse referencial, nesse eixo X, tá? Nesse eixo X, o que aconteceu? Eu acrescentei, eu vi ela aqui, e agora eu estou acrescentando B, então ela sobe. Ela sobe. Se eu mudar a perspectiva, eu estou claramente, uma pessoa parada aqui está vendo 3 retas diferentes. Certo? Diferente. Não são iguais. Agora acompanha a azul. O que importa agora para mim aqui é a azul. A preta é diferente da azul. Você vê que ela tem um ponto em X diferente de zero. Mas se uma pessoa, se um outro observador estiver olhando aqui, nessa perspectiva, ele vai ver exatamente igual. Ok? Exatamente igual. Só que aqui no verde não vai ser mais teu ponto X. Vai ser um X linha. Um X, que esse linha significa que é uma outra pessoa vendo. Então você escolhe o que você está vendo. Como você quer ver. Então, por isso que, para mim, o que interessa é a função X. Qualquer outra coisa é blá, blá, blá. É produto de função somando imagem ou deslocando outras coisas. Ok? Bem, eu vou parar por aqui que o pessoal do cálculo integral está vindo. Beleza? Amanhã na monitoria, qualquer dúvida, vou parar de gravar para começar a gravar o latente.